Olá pessoal, aqui com vocês novamente o professor Júnior Gel, na nossa quarta aula sobre Geografia do Tocantins. Vamos trabalhar agora um pouco a respeito do litígio que tem envolvendo o Tocantins com outros estados. Então, alguns conhecimentos dele. O que nós temos então? Em relação a litígio, o professor, o que é litígio? Olha, litígio, do ponto de vista jurídico, caracteriza a disputa judicial. No caso, para aqueles que já foram casados, certo, e hoje separados, sabem muito bem o que é litígio, pois se trabalha a separação do tipo litigiosa ou consensual. O que é separação consensual? É aquela que existe consenso entre o casal, onde a mulher e o homem, no caso, ele, marido e mulher, entram em consenso sobre quem vai ficar com o quê. Normalmente a mulher fica com a casa, com o carro, fica com os móveis que estão dentro e o homem fica com a bicicleta. Ou seja, houve consenso, não tem disputa na justiça. Assim, somente assim ocorre consenso. Mas em relação à disputa judicial, no caso, separação litigiosa, vai dividir na justiça, determinar o que fica para cada lado. Aqui com o Tocantins nós temos esse problema. Litígio envolvendo a disputa judicial de Tocantins com dois outros estados. E esse assunto já foi também abordado em prova. Vamos lá? Eu sei que litígio, portanto, é disputa judicial pela área de fronteira, limite entre o Tocantins e dois outros estados. São eles, Tocantins e o estado do Piauí, Tocantins e o estado da Bahia. Professor, que quer dizer que eu quero afirmar a você que nessa região que nós temos divisa com o estado do Piauí e logo abaixo com o estado da Bahia, existe disputa na justiça sobre essa área de fronteira. O que poderíamos afirmar aí? Poderíamos afirmar a vocês que ocorreu uma questão recente de prova, de concurso público, inclusive também vestibular, isso pode ser apontado, afirmando que em 2005, olha só o fato citado na questão, em 2005 ocorreu o envio de militares do estado de Tocantins para a área de fronteira com outro estado, assim como militares do segundo estado também foram encaminhados para esta área de fronteira, onde por pouco não ocorreu o conflito armado entre as forças militares de Tocantins e do estado vizinho. E a questão perguntava, com qual estado que o Tocantins se encontra em litígio, ocorreu esse impasse no ano de 2005. Professor, ocorreu esse impasse? Ocorreu esse impasse. Militares de Tocantins foram mandados para esta área de fronteira. E o impasse ocorreu com o estado do Piauí, entre Tocantins e Piauí. Eu me recordo de uma candidata a esta prova que entrou em contato comigo através do meu e-mail, afirmando o seguinte, achei até engraçada a afirmação dela. Oi, professor, tudo bem? Eu sou fulana de tal, não o conheço, nunca tive aula com o senhor, mas me falaram que o senhor faz um curso para a questão de recurso gratuito. Professor, você faz recurso gratuito? Faço, só que eu faço para os meus alunos. Mas eu achei interessante digamos que a transparência dela. Ela poderia mentir dizendo ser aluna minha de qualquer outra localidade. Mas a pergunta que ela fazia era exatamente essa. Se nesta questão caberia recurso, para que eu explicasse a ela e se envolvesse no curso que providenciasse, se pudesse, providenciasse aquele recurso. A questão afirmava exatamente o que eu coloquei agora para vocês, que em 2005 houve envios militares pela fronteira, na área de fronteira de Tocantins do estado vizinho. Perguntava com qual estado. A resposta era Piauí. Essa minha aluna, ou melhor, que não era minha aluna, mas que me enviou o e-mail, ela marcou Bahia. E perguntou, professor, eu pesquisei a respeito, soube que o Tocantins tem problemas de litígio com o Piauí e com a Bahia. Então, por que não poderia ser a alternativa Bahia? Na realidade, porque o episódio do envio de militares em 2005 não ocorreu com a Bahia. Na realidade, o episódio com o envio de militares só ocorreu no estado do Piauí. E foi, no caso, no ano de 2005. Portanto, a resposta só poderia ser a alternativa que envolvia o limite com o estado do Piauí. Apesar de termos também o problema da disputa judicial do litígio envolvendo o estado da Bahia. Ok? Agora, um detalhe que nós temos a respeito da geografia Tocantins, aproveitando a área de fronteira, é a Pedra da Baliza. Professor, que pedra é essa? Pedra
da baliza. A pedra da baliza, a palavra baliza é utilizada na topografia, ou melhor, na medição de terreno. Na medição de terreno é utilizada como marco, para você marcar um ponto na superfície. A baliza, o pedra da baliza, é uma rocha que tem aí aproximadamente 3 metros de altura por, quem sabe, 2 metros de diâmetro. Neste caso, desta rocha, ela se localiza no ponto exato de divisa entre 3 estados. A pedra da baliza é um marco natural de divisa entre 3 estados. São eles. Olha aqui a localização da pedra da baliza. Pedra da baliza. Pega então a fronteira entre 3 estados. Piauí, Tocantins e Bahia. Portanto, podemos afirmar que a pedra da baliza está na divisa entre Pitobá, Piauí, Tocantins e Bahia. Aí você me pergunta, professor, por que não com o estado do Maranhão? E eu me respondo, a divisa com o estado do Maranhão está a alguns quilômetros a norte. Não envolve o ponto exato que se encontra a pedra da baliza. Portanto, pedra da baliza, marco natural de divisa entre Piauí, Tocantins e Bahia. Pitobá. Ok? Outro assunto, pedra da baliza, que também pode ser abordado na prova de vocês. Vamos agora explicar o seguinte detalhe, que na aula anterior eu comentei sobre o Tocantins não ser o ponto setentrional, porém ser o ponto central do território brasileiro. Vamos evidenciar aqui o que nós temos. A palavra norte significa setentrional. Professor, setentrional é a mesma coisa que norte? Exatamente isso. Norte significa setentrional, assim como sul significa meridional, leste oriental, oeste ocidental. A minha pergunta a vocês agora é a seguinte: será que no momento de prova você vai se recordar que norte é a mesma coisa que setentrional? E essa palavra setentrional, oriental, meridional ou simplesmente ocidental, oriental, essas palavras têm sido utilizadas cada vez mais em provas, em concursos e vestibulares. Em muitas provas de concursos vestibulares eu tenho que saber. São palavras simples, porém que, pelo fato de não serem utilizadas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, normalmente nos perdemos sobre o seu significado e erramos uma questão que deveria ser questão gratuita. Então vamos lá, para identificar a palavra norte, pensa comigo o seguinte: dentro da palavra setentrional, eu tenho a escrita da palavra norte, setentrional. Está percebendo que no sentido inverso, se forma até a palavra norte, norte. Eu tenho dentro da palavra setentrional a palavra norte, no sentido inverso. Assim fica mais fácil de associar setentrional e norte. Agora, se eu sei que setentrional é a mesma coisa que norte, associo meridional a sul. Certo? Setentrional é norte, meridional é sul. Professor, leste e oeste. Professor, será que eu vou saber identificar o que é leste, o que é oeste, se oriental é leste ou oeste? Isso aqui é simples demais. Se eu pergunto a vocês o seguinte: você conhece algum cidadão que nós costumamos chamá-lo de oriental? Tem alguém de descendência oriental que você conheça? Quando eu pergunto isso, vem à sua mente algum coleguinha que pode ser de descendência japonesa, chinesa ou algo semelhante. Então você sabe que oriental ou orientais são aqueles povos que são oriundos da região leste do mapa. Se nós evidenciarmos aqui, vou tentar fazer aqui o desenho do continente, é claro que não vai ficar aquela perfeição, mas pelo menos para facilitar a compreensão desse conteúdo. O que nós temos aqui? Isso aqui é só para compreender, não está na medida adequada, não está na medida correta, é claro. Nem o meridiano grande está passando no lugar certo. Mas não tem problema para a orientação que eu pretendo fazer agora. Eu vou destacar aqui, com vocês, de vermelho, a localização do Japão. Ok? Eu sei que o Japão, que o território japonês, os japoneses em geral, nós costumamos afirmar que estes são orientais. Então você associa que o Japão está do lado leste do mapa.
Portanto, leste e oriental é a mesma coisa. Oriental é a mesma coisa que leste. Basta associar que o Japão está do lado leste. O Japão é a terra do sol nascente. Então pode chamar de oriental ou nascente. Professor, leste é a mesma coisa que oriental ou nascente. Exatamente. Assim como oeste é a mesma coisa que ocidental ou poente. Ok? Já sei que oriental é a mesma coisa que leste, os japoneses são orientais, eles estão do lado oeste, e ocidental é a mesma coisa que oeste ou poente. Nós aqui na América somos o continente do ocidente, lado ocidental. Ok? Espero que possa ter ficado claro para vocês. Vamos então ficando por aqui e até a próxima. Obrigado, até mais.